Boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Iniciando nosso episódio 10 do Kowalski 2.0, finalizando um tema fundamental, a parte 2 da análise que eu vou fazer sobre o Strong Endurance, né, do curso fantástico, né? Eu sempre falo top 3, curso top 3 de todos que eu fiz desde 2012, 13 pelo mundo. O curso do Pavel Tazzolini, chamado de Strong Endurance, mas na verdade ele é um curso vinculado a programação de treinamento avançado usando os 3 sistemas energéticos e periodizando ou programando como você queira chamar. E por isso ele é fantástico. E sugiro para quem não olhou, essa segunda parte é uma parte mais de finalização de raciocínio. Eu iria fazer ela ontem, mas eu estava em deslocamento de Londres para Manchester. Agora sábado e domingo eu vou estar aqui num dos maiores congressos de treinamento e reabilitação em Manchester, no Etihad Stadium do Manchester City. E vou fazer com certeza umas 2, 3 lives, porque eu estava olhando no schedule, na programação, ali tem no mínimo, serão acredito umas 16 palestras de 1h30, mas no mínimo ali tem uns 8 a 10 top profissionais de fisioterapia e treinamento, strength coach e coordenadores e cientistas, falando sobre muita coisa que eu abordo na mentoria, nas mentorias online, mentoria presencial. Cara, controle de carga, treinamento de mecanotransdução para reabilitação e prevenção, utilização correta do treino excêntrico, utilização eficiente do treino isométrico, integração dos movimentos coordenativos para a performance, quando fazer hipertrofia para gerar reforço muscular específico numa pré-temporada, enfim, é fantástico. E outras coisas a mais que nós vamos falar bastante ainda. Então, para quem não assistiu a primeira parte, é o episódio 9 do Kowalski 2.0, e hoje eu estou fazendo o 10, acabei de chegar em Manchester. Ontem estava um pouquinho ruim o sinal do Wi-Fi no hotel em Londres, eu acabei trocando para hoje. Então vamos lá. Por que eu falei no episódio 9 que é fantástico o entendimento, e é um resumo que eu vou fazer agora? Eu poderia ficar tranquilamente, agora mesmo, colegas que falam comigo sobre dúvidas, né? Profissionais, fisioterapeutas, treinadores, me chamam no meu WhatsApp privado, né? E estão ali, estudei o teu conteúdo bônus isométrico turma 1, 10 aulas, né? Que eu dei uma revisada já nas 3 aulas do isométrico turma 2, né? Que é o meu curso novo que vai até fevereiro, março, abril, não sei, do ano que vem vão ser 15 aulas. Dei uma passada de olho no bônus, porque na verdade eu passo muito bônus, né? Dei uma passada de olho nas 3 aulas da primeira turma do curso AGT, que é o curso de sistema energético, né? E dei a revisada na apostila do presencial. E olha, pessoal, isso aí, se a gente contar, é 100 horas de conteúdo. E o pessoal começa a ver o seguinte: o que a gente promete ou tenta entregar, nós fazemos o possível para que isso ocorra. Por que eu estou falando isso? Porque um dos argumentos que eu falo é: pessoal, vocês vão receber 8 a 12 conteúdos que eram cursos separados em um curso só, que vai começar com 3 a 4 meses de aula online, em torno de 20 aulas de 2 horas, 2h30, isso é 50 a 60 horas de conteúdo, 50 a 60 horas de conteúdo, e a gente tem o presencial. E assim, o cara que estuda, ele fica com dúvida. Por quê? Porque ele começa a visualizar que tudo que ele estudou na vida, ou tudo que ele aplica
está interligado desde a reabilitação até massa muscular, hipertrofia, passando por esportes performance. E quando vem um maluco, digo eu, e sintetiza isso num raciocínio, os caras começam a falar, pô, mas isso aqui tá tudo interligado de verdade, eu posso surfar por vários objetivos e ter resultados. Porém, se eu não entender o porquê das coisas, eu tenho um problema. E aí entra a chave. Porque eu sempre falo e eu argumento, pessoal, se vocês têm dúvidas sobre um conteúdo, estudem sistema energético. Aí a galera, professor, mas eu já estudei sistema energético. Eu estudei que a TPCP é até 8 a 10 segundos, depois é zona de lactato de 10 segundos a 2 minutos, e depois é zona aeróbica, beleza. Isso aí tá no livro de fisiologia. Agora, como a gente monta isso em todas as variáveis, né? Volume, intensidade, especificidade, reversibilidade, continuidade, intervalo recuperativo, frequência, tudo isso, tudo ao mesmo tempo modifica. Beleza. Vamos lá. Eu fiz aqui tava em viagem hoje, né? De Londres pra cá, pra Manchester. E eu falei, cara, essa parte 2 eu vou ter que tentar conectar um pouco mais simples, tá? E aí, o que eu vi? Primeiro, vocês se lembram, no episódio 9, que isso não é... Eu sempre falo, pessoal, eu não tô na Rússia e não tô nos Estados Unidos. Presta atenção. Eu fiz um tour França, Alemanha, Inglaterra, tá? Quando eu cito alguém, é porque, obviamente, ele tem uma relevância muito grande em tudo que eu estudo de conteúdos interligados, tá? Só que muitos conteúdos as pessoas têm dificuldade de acessar ou interpretar e colocar isso numa visão prática, né? Numa visão prática. Então, a primeira coisa que eu comentei na aula 9 é que nós não podemos pensar como adaptação patológica, tá? Isso não é alguém que está falando, um cientista de maneira isolada. Esse é o argumento do treino sistemático biológico funcional. Vocês têm 3 nomes que vocês podem chamar. Chama de sistemático, ok? Que é interligação do cérebro e periférico a partir de respostas neuroendócrinas integrativas. Chama de biológico e chama de funcional. Funcional é o mais comum, né? E a galera não fica na briga se um exercício isolado ele não serve para nada. Olha as loucuras que eu escuto. Que um exercício isolado não serve para nada e um exercício funcional serve como solução. Agora eu já dou um fato. Se tu errar o sistema energético do funcional interligado, multiarticular, ele não serve para nada, vai te lesionar, e tu pode fazer um sistema energético perfeito de reabilitação de força neural num exercício isolado e solucionar o teu problema. Então, de novo, o pessoal quer minimizar adaptações a partir de exercícios. Exercício, eu falo nas mentorias, cara, sabe os exercícios? Quer fazer isolado? Me argumenta o porquê tu quer. Quer fazer multiarticular, integrado, com transferência? Me argumenta por quê. Não tem problema nenhum. Se tu me argumentar qual é a adaptação desse exercício que tu está buscando, nós vamos só ter um caminho. Presta atenção. Se essa adaptação foi positiva ou negativa. Quando eu digo adaptação negativa, tá? Ela te levou perto da lesão. Beleza? Tem 2 caminhos. Adaptação positiva e adaptação negativa. Então aí, como eu falei que o sistema energético é a coisa mais fantástica do planeta, e a partir daí a gente começa a montar raciocínios, e as pessoas têm uma dificuldade gigantesca,
A adaptação patológica do Hanselli não quer dizer que ela não gere adaptação. Quer dizer que ela gera problemas crônicos. Eu vou anotar aqui. Problemas crônicos a médio e longo prazo. E aí, o que são problemas crônicos a médio e longo prazo? É a gente separar os estímulos e aí começa a ser mais coerente os estímulos de mecanotransdução com menos amônia. E aí voltamos aos 18, 20 segundos de limiar de raciocínio para o resto da vida, para qualquer coisa. Então, se a adaptação patológica ela é estresse, Hanselli, o que acontece com esse estresse? Ele vai causar uma, entre aspas, lesão estrutural e o reflexo imediato é uma queda das respostas neuroendócrinas do organismo integrado. Isso é um baita problema. É a origem de todos os problemas. E aí, a galera do funcional, ou do sistemático, ou do biológico, ou do complexo, agora eu estou falando de neuroendócrino, né? Não estou falando de exercício, não quero saber de exercício. Falando de neuroendócrino, adaptação, tá? Beleza. Aí eles começaram a perguntar se, ao invés de causar um estresse patológico, eu não poderia gerar uma adaptação baseada em estímulos adaptativos positivos. Essa é a grande origem da teoria biológica adaptativa do Peter Anokhin e que é muito bem usada como um viés de adaptação positiva pela complexidade, pela teoria ecológica, que é o quê? Somar estímulos acumulativos que não geram estresse excessivos e sim estímulos e mantendo o sistema neuroendócrino estável. Beleza. Isso já é bastante informação. Então, professor, quer dizer que eu devo chamar de estímulo-resposta e não estresse-resposta? Sim. Isso é o que hoje os modelos de adaptação preconizam. Eu estou falando em cientistas com visão complexa, integrada biológica. Pegar o pessoal da periodização tradicional não sabe nem o que eu estou falando, nem escutaram isso na vida nenhuma vez, e abrem a apostila e põem Hanselli lá ainda, tá? Nós estamos em 2024 e o cara coloca Hanselli lá ainda, em vez de botar uma visão integrativa sistemática endócrino-imunológica. Beleza. Aí, nós vamos para o segundo ponto, né? Até aqui estava o professora Davi Macena, né? Eu vi que ele entrou aqui na live. E boa noite, professor Jacaré. Tudo certo? Olha só. Ele até entrou na live aqui e ele é uma das principais referências em entendimento de treino isométrico no Brasil, né? No mundo também. E é das coisas que eu também ministro e a gente junta forças, né? E isometria é mecanotransdução, né? Limpa, enquanto excêntrico é mecanotransdução suja. Vamos de novo. Isometria é mecanotransdução limpa. Excêntrico é mecanotransdução suja. Por quê? Porque isometria é estímulo, excêntrico é estresse. Obviamente, o excêntrico é crônico, o isométrico é agudo. O isométrico são estímulos que se somam em 6 a 24 horas, eu começo a adaptação. O excêntrico, eu preciso de 5 a 14 dias para gerar uma adaptação. O que eu acabei de explicar? Que a segunda coisa, além do sistema energético, e eu já falei, eu acho, na aula 8, no episódio 8 e 9 do Kowalski, eu falei sobre efeito heterocrônico. O que é efeito heterocrônico?
O professor Macena explica isso muito bem. É a análise do tempo, do intervalo recuperativo suficiente para o meu corpo estar apto a receber um novo estímulo em referência ao treino anterior. Ou seja, eu preciso saber o que eu treinei ontem, hoje de manhã, e adaptar para o que eu vou treinar daqui a pouco. Vou dar um exemplo. Professor Jacaré, eu só não tive... professor, eu estive com... eu vi o congresso, o primeiro GPTCA do nosso amigo argentino, que eu acabei de... Eu tenho, às vezes, alguns nomes eu esqueço. Puder escrever aqui do meu amigo argentino aí, líder da GPTCA no Brasil, de tênis, tá? Daqui a pouco me lembro o nome dele. Até fiz um curso com ele aí, Fernando Sigal, meu amigo, me convidou até para ir para os Estados Unidos conhecer o centro de treinamento na Flórida, tá? Quando eu tiver uma agenda eu vou ir. Eu fiz um curso de 3 dias com ele em Goiás. Ano passado ele veio em Goiás e Ribeirão Preto, tá? E, professor, graças a Deus, as tendências que eu comento ocorrem, né? A isometria, desde o meu primeiro curso, 5 anos atrás, eu falo dela. E eu falei, pessoal, quando virem que o efeito heterocrônico do excêntrico ele não casa com nenhum treino coordenativo no mesmo dia ou no dia posterior, nós temos um problema gigantesco. E quando eles virem que a isometria, com a mesma carga neural, com a mesma resposta de potenciação pós-ativação, pode ser usada em complexo de bi-tri-série para imediatamente gerar coordenação, cara, todos os esportes começaram a usar. Isso é uma coisa. Já vou dar... Esses dias eu falo toda a live. Isso no Brasil, essa questão excêntrica vai estar em moda uns 3 a 5 anos. Para mim já é algo que eu já falo 5 anos atrás. Vocês vão notar que os próximos 3 a 5 anos vão só falar sobre isometria, porque o excêntrico, e eu explico, o excêntrico tem que ser feito em momentos estratégicos, tá? Alguns momentos. Saber fazer o excêntrico, tá? Não o excêntrico para romper, o excêntrico para estimular. Coordenação excêntrica rápida, tá? Já vou falar rapidamente da próxima grande tendência. Não para mim já é algo que eu só não tive tempo ainda de criar esse curso. Ele tá na minha agenda pro ano que vem. Tá na minha agenda, tudo bem, professor Haroldo? Acabei de repostar o teu vídeo aí, tá? Tá top, muito bom, show de bola. Para não perder só o raciocínio, pessoal, fiquem ligados, tá? Quando eu falo que eu não tive tempo, é que eu não tive. Eu tenho uma tendência muito de fazer essa programação de treinamento, né? Força, isometria, excêntrico, coordenação, explosão, gesto motor, sistema energético. Acabei de explicar a mentoria para vocês em ordem. Tudo isso acontece na mentoria. Só que tive uma parte ainda que eu não entro muito a fundo, porque não que eu não tenha um entendimento teórico, eu tenho já um material pronto que eu já ministrei em algumas aulas online sobre adaptação miofacial, o porquê, como tem que estimular, morfologia, funções, né? Mecanismos adaptativos da fáscia, né? Estudei na Europa já sobre isso, porém eu não tive tempo ainda de aprofundar como montar isso em exercício. Eu tenho as visões de exercício, mas não está feito um curso. Isso é a próxima tendência dos próximos 10 anos no mundo. Anotem aí, 10 anos, tá? 10 anos no mundo. No mundo. Mundo. Por quê? Porque as cadeias musculares, elas estão fortes na fisioterapia. Elas não estão no treinamento. Porque no treinamento ela precisa finalizar a programação. Então eu tenho toda aquela preparação de força, reestrutura do tendão, trabalho do sistema energético, e aí eu tenho aquela execução em cadeia muscular para dar mais força para a cadeia.
É a próxima revolução dos próximos 10 anos. Tem centros de treinamento no mundo estudando isso, tá? Tem, não muitos, mas é o próximo porque o resto do treinamento já está consolidado, tá? Então eu falei das adaptações, estresse e estímulos. Falei que 20 segundos é a solução. Que todo mundo entender, 20 segundos é amônia. Antes da amônia é limpo, depois da amônia é sujo. Isso não quer dizer que eu não possa treinar amônia, né? Quer dizer que eu tenho que preparar o corpo para suportar a amônia. Isso aqui é a finalização de hoje, tá? E aí, nós temos um russo. A maioria de vocês já... A maioria não, obviamente. É um dos russos não tão conhecidos para o grande público, mas que ele flutuou pelos modelos mais tradicionais e também pelos biológicos integrados. Olha que loucura! Ele flutuou, ou seja, ele circulou junto com Matveev, Verkhoshansky, Platonov, mas também tinha uma pegada integrada. Com o Bondarchuk, com o Pavlov, com essa galera mais do biológico complexo, integrado, sistêmico. Arkady Vorobiev, da década de 80 até 90. Quem foi o Arkady Vorobiev? O Tazzolini fala muito dele, tá? Ele foi um PhD, obviamente, e foi por, sei lá, 10, 15, 20 anos o coordenador ou o diretor-geral, não me lembro o nome, que era chamado União Soviética, da equipe olímpica de levantamento de peso, LPO russo. Arkady Vorobiev. E ele, hoje, as principais sacadas de treinamento de força de LPO ainda são dele, né? Uma das grandes explicações do Tazzolini e do Strong First é que a maioria dos esforços de carga do treinamento tem que ser feito a 80%. Tipo, quase 3/4 do volume de treinamento tem que ser feito com velocidade, intenção e 80% da carga externa, né? Isso é usado por todos os grandes centros de treinamento do mundo. E ele tem algumas frases, né? Uma delas que é solution at minimum cost is called optimal. Isso quer dizer o quê? Que a solução a mínimo custo por organismo é chamado de programação ótima. E aí, o que o Vorobiev começou a ver? E o Volkov, que é o bioquímico russo moderno ali, de 2000 a 2015, eu acho que ele faleceu em 2014, 2015. E antes dele, o Yakovlev. Pessoal, eu ainda não consigo ler russo, mas eu tô no caminho do estudo. Do russo. Cara, eu só quero ter condição de ler Volkov, Yakovlev, Vorobiev, Mirson. Tá louco. Quanto mais eu viajo pelo mundo, mais eu vejo Ocidente, tá? Estados Unidos, Canadá, Europa, Escandinávia. Os caras falando de programação de treinamento, tá? O pessoal falando de programação de treinamento. E eu sou um cara que quando escuta alguma coisa que eu não tô acostumado, cara, eu presto atenção. Hoje eu já consigo linkar muito rápido de onde saiu aquilo e eu vou na fonte. Cara, a fonte, para não dizer 90%, 100%, 90% vai cair num pesquisador do leste europeu. Obviamente, por quê? Porque eles estudam isso desde a década de 30, 40, 50, enquanto o resto do mundo começou em 60, 70. Então eles estão um pouco na frente e com muita
muito material, estudos de número-alvo de pessoas impactadas, tá? E aí, porque o Vorobiev entendia que a zona ótima, ela deveria ser feita a mínimo custo estrutural e energético. Porque eles começaram a pesquisar, isso eu já falei em outras lives, que eu falei em outras lives, quando eu olho para mim aqui, às vezes eu me perco, tá? Vamos voltar aqui. Então, eu já falei em outras lives, me lembrei, de que a amônia é uma zona destrutiva para tudo. E não é sustentável. Então eu não consigo. Daí tu pode me falar assim, ó, professor, vamos fazer o seguinte: eu vou treinar só amônia, vou subir ela e eu vou fazer um monstro. Sim, Michael Phelps, um cara, alguém do atletismo, alguém de esporte coletivo, alguém da natação, né? Então, alguém do tênis. Eu vou fazer um monstro, mas obviamente ele é o outlier. O outlier. O ponto fora da curva. Dentro de um contexto, nós temos que, quando aplicar os treinos extremos, que é os treinos aquele, pico glicolítico, falha momentânea muscular, exaustão do gesto motor, combinar intensidade com volume, tem que ser num momento estratégico por um curto período de tempo perto do evento, para fazer o pico de adaptação, conversão e resultados. Então o que o Volkov e o Yakovlev, caiu aqui, o que o Volkov e o Yakovlev viram? Que nós podemos organizar treinos em que o volume vai aumentando, volume total, só que ele é baseado em quê? Em treinos antes de 18 a 20 segundos. E toda vez que eu faço isso, muitas séries disso, sem entrar nos 20 a 60 segundos do lactato amônia, né? O que acontece? Foi feito os estudos. Minha zona aeróbica oxidativa de suporte de recuperação de energia ATP, CP aumenta. Então, o que acontece? Olha que fantástico. A primeira grande entendimento, é que eu preciso treinar um certo volume numa intensidade ótima. A maioria do treino, 80% de intensidade, 80%, 85%, fica ali. O volume nunca pode ser baixo só na hora do polimento, que eu diminuo o volume e mantenho a intensidade. E aí, o que todo mundo faz? Todo mundo que eu falo nos esportes que eu acompanho, eles não entendem essa questão do sistema energético. E o que eles fazem? Primeiro, muito intervalo recuperativo, então não entendem efeito heterocrônico, então erram, principalmente no treino da academia de força. Fazem treinos que vão gerar inflamação tardia, que vão gerar lesão muscular, ou dão intervalos de descanso muito longos, porque o cara tá fadigado. E se eu der intervalo longo pro cara, eu vou machucar o cara. Então, um grande erro nos esportes hoje coletivos e individuais de alta performance é treinar pouco. Esse é o grande erro. Dar muito descanso, treinar pouco. Os que dão muito descanso e treinam pouco, obviamente o treino de força, de preparação músculo-esquelética tendínea, ele não favorece eu treinar muito. Então, obviamente,
Ô, professor, tô voltando, tá? Domingo tô voltando. Tamo junto. Tá tudo certo. Não te preocupa que eu tô voltando. É. É que eu tive que. Não dá pra ir voltar da Europa, né? Tem que ir, matar 2, 3 cursos pra voltar uma vez só. Eu tô aqui Eu tava ontem em Londres, agora eu cheguei em Manchester. Tudo certo. Ó, escuta essa. A Libra é 7, professor. Tá pesado aqui. A Libra é 7. Não, eu chego aqui no lugar, o cara nem aceita euro. É cartão de crédito na Libra. Então, tipo, ali dá 8 libras para um café com sanduíche é 80 reais, 100 reais. Não tá fácil. Mas vamos lá. Domingo eu tô voltando já, tá? Tamo junto. Aí, eu acabei de falar com o head coach, né, do basquete Unico Corinthians, né, do time de basquete profissional que joga a Liga Nacional no Brasil. Nós estamos finalizando a pré-temporada lá e tá tudo certo lá. Na pré-temporada estamos na fase final para a temporada 24-25 da NBB. Tudo bom, Ale? Abraço. Olha só, eu gostei desse horário aqui. Eu sempre faço um horário mais tarde, às 9 da noite, né? Tô fazendo mais cedo pro Brasil aqui, todo mundo tá acompanhando. Eu tava num raciocínio que é fantástico, que é o seguinte: se o cara der muito descanso, ele está fazendo undertraining. Se o cara fizer muito descanso, ele está fazendo undertraining. Já é comprovado que se eu diminuir demais as aplicações de treinos das capacidades predominantes da modalidade, eu baixo a minha capacidade de performance. E se eu errar o efeito heterocrônico, a distribuição das capacidades, eu errar, eu estou perto da lesão porque eu estou perto do overtraining. Ou seja, a minha musculatura não está recuperada do treino anterior para receber a carga. Tem 2 pontos chaves, tá? 2 pontos chaves. O primeiro é o treino de força na musculação. Ele tem que ser neural, ele tem que ser mecanotransdução, ele tem que ter componente isométrico e ele tem que ter, às vezes, um componente excêntrico estratégico na pré-temporada. E eu tenho que criar um resíduo aeróbico de fôlego, tá? Ou seja, eu tenho que ficar na força, músculo, no tendão, na mecanotransdução e na base aeróbica. E eu tenho que entrar muito pouco no lactato inicialmente, tá? Tem que entrar muito pouco no lactato. Pra quê? Pra treinar volume alto. Criar superestrutura. Dito isso, se eu for pro treino de lactato de maneira precoce, ou seja, eu acreditar, agora as informações que eu vim colhendo e cada vez mais eu tenho mais certeza disso. A recomendação de treinos de lactato. O que é o treino de lactato? É aquele que o cara faz 1:1, esforço, recuperação, 2:1, esforço, recuperação, 3:1. Por quê? Porque isso é situação real de jogo. Né? Não tem problema. Situação real de jogo tem que ser feito. Só que o pessoal faz com descanso de 48 a 72 horas. E a recomendação é, cara, 7 dias, talvez 10, depende de quanto tu vai fazer essa tolerância de lactato. Aí tu fala, mas não tem como. Porque os esforços têm que ser feitos em alta intensidade. Não tem problema de tu entrar um pouco na zona de lactato, 20, 30, 45 segundos. O problema é o teu descanso ser curto ao extremo, senão tudo vai virar lactato. Mas, professor, por que é tão ruim? Porque não recupera. Não tem como. Não recupera.
E por que não arrebenta na hora que eu faço? Porque é inflamação tardia, isso vai arrebentar no acumulado. Por isso que quando acumula 2, 3, 4 semanas, o cara arrebenta lá no final. E aí é feio a coisa. Por quê? Porque a intensidade muscular tá alta, a recuperação tá baixa. Por isso que ele arrebenta e tem estiramento grau 2, grau 3, porque ele tá muito explosivo e com pouca capacidade de freagem. Aí, como eu posso fazer isso de uma maneira organizada? Eu preciso criar a força na academia, vocês já escutaram, e também no condicionamento eu preciso, basicamente, o que o Volkov falou, o Selianov, o Verkhoshansky, trabalhar com mais inteligência o work rest, que é o esforço de recuperação. E basicamente trabalhar gerando recuperação ótima. Se lembra que eu falei que o Vorobiev tinha dito que a solução a melhor solução para gerar a prescrição ótima é o esforço com mínimo custo metabólico e estrutural. Então, o work rest hoje, com muita inteligência, ele parte de estímulo de 1:3 a 1:7. 1:3 e 1:7. E aí vocês falam, pá, mas eu uso 1:1, 2:1 e 3:1. Aí eu vou falar, isso aí você tem que esperar para fazer na última fase, não na primeira e na segunda. Tá aí. Pessoal, tô entregando o curso para vocês. Entregando coisa que tem mais top que existe. E tudo isso eu treino no volume alto. Tudo eu treino no volume alto. Porque o problema não é treinar, o problema é o treino virar amônia. Se virar amônia eu tenho problema. Eu posso treinar 3 horas sem amônia. LPO treinar 6 horas por dia. E no outro dia treinando de novo. Então o que seria os treinos 1:3 e 1:7, né? O 1:3 seria aqueles estímulos bem curtinhos, né? 3, 5, 8 segundos. E aí recuperação dentro de 30 segundos. Já é bom. 5, 8, fechando 30 recuperação. 1:3. E o que seria os estímulos um pouco mais longos, ali em torno de 12 a 15 segundos. Esse 12 a 15 segundos, vocês se lembram que eu falei que a gente começa a ter o treino mais puro, que o lactato não incomoda, é até 8 segundos. Mas por que tu tá falando para fazer 12 a 15? 12 a 15. Fala, professor Augusto, tudo certo? Estou finalizando aqui o resumo da programação prática do Strong Endurance do Tazzolini, explicando por que a amônia destrói e por que até 15 segundos constrói. Tá? É isso que eu estou falando agora. E aí o que acontece? Se eu trabalho até 8 segundos e o mínimo é 1:3, então 8 por 24, né? Segundos. Se eu for para 15, o pessoal quer uma recuperação mais completa. O que eu mais vejo? 15 por 15. 15 por 15 segundos. 15 por 7 segundos. Beleza? Só que sua durabilidade é pequena. Eu vou finalizar com a explicação neuroendócrina do Mearson. Félix Mearson. Cara, não preciso dizer mais nada, né? Félix Mearson. Então, se eu chegar a 15 segundos e eu estiver batendo na porta da amônia, a recomendação é no mínimo 90 segundos. No mínimo 90. 1 minuto e meio. Podendo ir a 2 minutos. Tá? 2. Por repetição. O que aconteceu nesses 2 estímulos preparatórios? Eu ativei fibra rápida. Eu botei mitocôndria na fibra tipo 2, que virou 2A. Eu estimulei volume alto. E o professor chamou Myakchenko. Myakchenko também. Selianov e Myakchenko. Tá? Mearson também, esses 2. Eu botei mitocôndria e eu preparei o organismo. Aí
Vocês se lembram que eu falei que a gente tem que minimizar o lactato, aumentar o volume de ATP-CP com base de oxidação? Foi feito nisso aqui. Foi feito nisso aqui. Aí existe o seguinte, o chamado pico glicolítico. Pico glicolítico. Tá, professor, agora eu comecei a entender. Pico glicolítico é quando eu vou entrar na zona de lactato, 30 segundos, 45, 60, na minha intensidade real, integrada, e aí eu posso ter descansos mais curtos, posso ter descanso um pouco mais longo, posso ter descanso de 1 para 1, 1 para metade de 1, né? Seria 2 para 1, 1 para 1, 1 para 2, até 1 para 4, tá? Mas dentro do lactato. Aí teria o lactato extremo e o lactato ideal, tá? E por que isso é fantástico? O pessoal estudou, Miakchenko estudou, Félix Mirson. Miakchenko tá vivo, tive aula com ele, o professor Augusto também teve. O Mirson foi um dos caras que mais contribuiu na parte neuroendócrina ali da década de 80, 70, 80, 2000 na Rússia. Ele era letão. O que acontece quando eu dou pico de lactato? Primeiro, tem um modelo de que eles chamam de rápido aumento de performance. Por quê? Porque quando eu faço o pico de lactato, é impossível minha frequência cardíaca não subir, não ir lá para cima. Só que numa pessoa destreinada, né, sem suporte oxidativo, sem mitocôndria, sem a preparação do músculo tendão para essa intensidade de contração muscular, a amônia e o lactato sobe tanto, e aí sobe tanta frequência como o lactato, e eu tenho um problema, sobe os dois, e aí a agressão no organismo é gigantesca. Aí tu vai me falar, tá, mas espera aí, tu tá querendo me falar que vai subir a frequência cardíaca e o lactato ele não vai subir tanto? Sim, é isso. Quando tu consegue aplicar um pico glicolítico correto após uma preparação, tu vai criar a situação real do estímulo, que é... Pessoal, passou de 20, 30 segundos, a frequência vai no teu limiar, entre aspas, máximo, porque tu tá numa intensidade progressiva, ela vai subir. Só que o teu corpo tá criando lactato, tá conseguindo reconverter ele, que são as enzimas de reconversão de lactato imediata, MCT1 e MCT4, porque tu treinou isso nos treinos anteriores, aquele de 12 a 15 segundos. E os tamponamentos, buffering de amônia acontece. E aí por que a performance aumenta rapidamente? Porque coincide as adaptações plásticas e energéticas, porque simultaneamente, no mesmo exercício de alta intensidade, eu estou tendo respostas hormonais, que é impossível, adrenalina, noradrenalina, catecolaminas, testosterona, tudo subir no pico de lactato, por isso que o pico de lactato é estimulador de hipertrofia, mas junto com esse pico de resposta hormonal, eu tenho uma resposta gigantesca de frequência cardíaca e meu organismo se acostuma com isso. Se meu organismo se acostuma com isso e meu lactato é controlado, eu tenho uma queda na sensibilidade do lactato momentânea, porque eu estou muito bem treinado. Então o treinamento, a chamada forma desportiva, que é dita como aquele momento de que toda a construção plástica e estrutural, juntamente com a energética, elas chegam no pico máximo ideal do atleta ao mesmo tempo. Porém, para finalizar,
Quanto tempo isso dura? 3 a 4 semanas. 3 a 4 semanas, meu organismo consegue tolerar isso. E mais uma coisa muito importante. Quando eu preciso passar algumas semanas preparando para chegar e durar 3 a 4 semanas. Quanto mais ou menos eu devo começar a aplicar o pico glicolítico? Em torno de 3 a 5 semanas antes 3 a 5 semanas antes do meu principal objetivo. Eu estou falando em competições que tem um evento principal. Então vamos lá. 2 meses antes, 6 semanas antes, 6 a 8 semanas antes da competição principal, essas 3, 5 semanas eu vou começar a fazer esse treino, diminuindo os outros, né? Para chegar e naquele período de até 3 a 4 semanas da competição alvo, às vezes ela é mais curta, e eu consigo performar com a máxima intensidade. Aí você me fala, tá, mas o meu atleta, ele tem competição de 8 meses, de 10 meses, que é o que a gente tem em esportes coletivos hoje. Aí, qual a recomendação? A recomendação é o seguinte, pô, eu fiz a pré-temporada de 4 semanas, eu acredito que a maioria dos times consegue fazer 3 a 4 semanas. Pré-temporada, beleza. Tirei a pré-temporada, 3 a 4 semanas, sobrou 9 a 10 meses de competição. Aí eu preciso, sabiamente, manter toda a força estrutural tendínea muscular da academia, toda a questão do fôlego específico de aceleração sem excesso de amônia, mas toda semana, em média, cada 7 a 10 dias, eu posso aplicar uma vez esse treino. Uma vez. E aí eu vou mantendo. Você tem que se lembrar que ao aplicar uma vez esse treino, eu ainda tenho o evento 1 ou 2 vezes por semana que tem esse componente glicolítico. Ou seja, muitas vezes a aplicação uma vez por semana, estratégico, disso durante o intra-season, tem que ser aplicado num volume não muito exagerado, para causar o polimento e não o estresse, o estímulo e não o estresse. Então é isso. E aí, o que acontece? A avaliação ela tem que ser diária, constante, porque é um treino muito intenso, é um treino que eleva o nível muito rápido, porém o organismo, é isso que eu ia falar, o organismo ele é integrado. As respostas adaptativas elas são integradas, então eu não posso causar um estresse em que a capacidade de eu abro um buraco gigantesco na capacidade de recuperação do organismo e que isso interfira imediatamente no próximo treino. E o que a gente vê, para finalizar, na maioria dos esportes? A intenção é ótima. Todo mundo quer minimizar a lesão, todo mundo quer otimizar movimento, todo mundo quer integrar movimento, todo mundo quer fazer físico, técnico, tático, coordenativo, todo mundo quer o melhor treino de musculação, todo mundo quer manter o atleta em alta intensidade longe da lesão, porém, por não entender sistema energético integrado, faz com que quase todos os treinos tenham características de glicolítico. Por quê? Mas professor, eu não cheguei em 20 segundos, como é que ele virou glicolítico? É só tu não fazer o descanso no mínimo 1/3 a 1/7. Qualquer descanso inferior a isso, ele se torna glicolítico. É isso aí, todo mundo vai ter que assimilar esse raciocínio devagar, né? Saber que quando eu aplicar isso, eu já tô com a estrutura toda organizada, tudo pronto. E vamos lá. Como eu falei, é um raciocínio em que eu resumi para vocês. Tentei interligar.
Tentei ir explicando da maneira mais simples possível, interligando com conteúdos. Mas isso é uma explicação que leva 100, 120 horas para a gente passar. Enfim, fica bem tranquilo. Nós vamos sempre explicar tendão vinculado a músculo, vinculado a performance, vinculado a recuperação de lesão, vinculado a sistema energético, vinculado a movimento, vinculado à coordenação. Então tá tudo junto, mas a chave é o intervalo recuperativo. Valeu? Esse aqui foi o episódio 10 do Kowalski 2.0. Sábado e domingo estarei em 16 ou 18 palestras sobre reabilitação avançada aqui no Manchester City, no Etihad Stadium. E vou fazer para vocês. Vou juntar 3, 4 temas que eu acho interessante. Eu vou fazer umas 3 lives especiais, parte 1, parte 2, parte 3 do Rehab Conference, que é, acredito, o top 3 de reabilitação de lesão da Europa, né? Tem esse aqui no Manchester. Metade de novembro tem no Sevilha, da FSI, do Football Sport Institute. E finalzinho de novembro também tem no Aspire, em Doha, no Catar, nos top 5 centros de treinamento e reabilitação de lesão em Doha, no Catar, tá? Também. Professor Gilberto, sim, tá, todas as minhas lives estão salvas no meu feed, tá? Esse foi o episódio 10 do Kowalski. Professor Igor, abraço, obrigado, tá? Vou já baixar aqui, já tô colocando no feed aí, tá bom? Valeu, abraço e até a próxima.